o que eu iria falar hoje aqui, e Deus me surpreendeu com um texto que eu nunca falei e nunca preguei sobre esse texto, que é o Salmo de número 40, o Salmo da paciência, o Salmo da esperança em Deus, de esperar confiadamente no agir de Deus na sua vida, entendendo que Deus não trabalha no nosso horário, Deus não trabalha dentro da nossa vontade. A nossa vontade, ela é eliminada quando se coloca diante da vontade de Deus. Dificilmente Deus faz a minha vontade, sendo que a dele não é essa vontade. Eu abençoo segundo a minha vontade. Todas as bênçãos que Deus nos concede, tudo é segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade e nem a sua vontade, mas tudo é dentro da vontade, da determinação e do agir de Deus em nosso favor. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Salmo de número 40. Davi ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que livre-os do males. Salmo de Davi para o cantor mor. Diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Em algumas versões diz pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um cântico novo na minha boca e um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desvia para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que me podem contar. Deus abençoe, que esse salmo venha falar poderosamente, que essa palavra venha falar poderosamente em nossos corações nessa noite. Deus abençoe, pode tomar o seu assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vivemos no mundo hoje que ninguém quer esperar em ninguém e não queremos esperar em nada. Parece que tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente pretende fazer, tudo aquilo que a gente planeja fazer, parece que tudo está já atrasado. Vivemos num mundo de uma correria, aí eu me refiro a coisas materiais e a vida física nossa, onde a gente já amanhece o dia com pressa. E parece que os dias não dá mais para a gente resolver os nossos problemas. Parece que as horas correm de uma rapidez tão grande que a gente não consegue resolver muitas vezes os nossos problemas dentro daquilo que nós planejamos. Vivemos num mundo ativista, onde a pessoa vale o que ele tem. Hoje a sociedade nos vê e você é considerado e você é classificado não pelos valores que você tem, pelos valores pessoais, por caráter, por bom comportamento,
por ser de boa índole, e etc, e etc. Isso já não vale mais absolutamente nada nesse mundo ativista onde a gente vive. O que vale hoje não é o ser. Hoje o ser não tem valor praticamente nada. No mundo social, no mundo nós vivemos num mundo onde aquilo que é humano já não tem quase mais nenhum valor e está sendo extirpado de forma rápida, porque o que vale é o que você possui. E às vezes não procurando saber de onde veio isto. As pessoas não querem saber aonde as pessoas adquiriram, às vezes, uma posição social, e aí mora num lugar melhor, possui um carro melhor, e se veste melhor, e etc, e etc. Então, nesse mundo ativista, o que vale é o que você possui. Quando você diz que mora num certo local, as pessoas já fazem, mas aí nesse lugar é muito... Quando você diz, não, eu moro lá para o lado do Lago Sul, daquelas bandas, as pessoas já começam a te olhar diferente. Porque esse é o mundo que nos leva a isso. E nesse mundo de correria que nós vivemos, e que a gente foi colocado para o nosso dia a dia, a gente tem uma impressão que a gente está ficando para trás. A gente começa a pensar que a gente está ficando para trás e os outros estão avançando. E aí a gente não mede as consequências e aí começamos a fazer coisas que muitas vezes não consultamos nem o próprio Deus, se essa é a vontade de Deus. Porque muitas vezes quando nós paramos para perguntar e ter coragem de perguntar, qual é o projeto de Deus para a minha vida, qual é o projeto de Deus para a sua vida, muitas vezes nós não queremos perguntar, mas muitas vezes não perguntamos, porque não queremos ouvir muitas vezes qual é a resposta que Deus tem para nos dar. E aí nós vamos levando sem perguntar e fazendo as coisas muitas vezes sem calcular qual é o prejuízo, qual é as consequências que é essa pressa desenfreadas a ponto de achar que não vai dar certo, que a coisa não vai acontecer. A gente comete alguns erros, e que são muitas vezes erros que são fatais para as nossas vidas pessoais e às vezes para a nossa posteridade, para aqueles que são parentes que virão depois. A Bíblia, ela é bem clara quando ela não tem a lei da... Eu não acredito na lei onde o pai faz e o filho paga, porque a Bíblia diz que isso já não existe mais. Isso já foi extinta. Os pais comiam a uva, mas não desbotavam os dentes dos filhos mais. Cada um é responsável pelo seu posicionamento e pelas suas condições de vida, e como está vivendo, cada um tem que dar conta de si mesmo a Deus. Mas, no entanto, a Bíblia, ela tem em Gálatas capítulo 5, versículo 7, que Deus não se deixa escarnecer, porém tudo que o homem planta, ele vai colher. Mesmo não tendo a lei de o filho pagar pelo pai, mas existe a lei da semeadura. E a lei da semeadura, você semeia uma semente e dificilmente você colhe uma semente. Você vai colher pelo menos 100 caroços de milho se você plantar um grão. E às vezes não colhe no dia que você, não é no mesmo dia que você colhe o que você planta. E às vezes, por não esperar em Deus e não pedir discernimento a Deus por algumas atitudes que nós costumamos tomar, às vezes nós temos uma geração posterior, filhos e netos e parentes, que a Bíblia diz que Deus também visita a maldade até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. E às vezes nós estamos vivendo hoje, porque na verdade o nosso futuro é o nosso presente. Nós estamos justamente colhendo hoje o que nós estamos plantando, e posteriormente colheremos aquilo que estamos plantando hoje. Pode ser que eu não colha, pode ser que a eternidade, pode ser que a morte chegue antes da colheita, mas eu tenho uma geração nascida na terra, eu tenho filhos e netos e tataranetos que virão, e pode sim pagar um grande preço daquilo que eu plantei, por não esperar
na vontade de Deus. Por isso que Davi está dizendo, Davi foi um dos homens que teve muitas experiências com Deus. Davi, ele nos dá uma lição de paciência, mesmo ele cometendo alguns erros. Davi cometeu um dos grandes erros na sua vida, quando você lê lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 24, ou antes, quando Davi, com falta de paciência, ele olha, Davi venceu todas as guerras, Davi não perdeu uma guerra, Davi venceu todas as guerras que ele empreendeu, todas, Deus deu todas a vitória para Davi. E Davi chegou uma hora que ele se orgulhou, ele olhou para o grande, as vitórias que ele venceu todas elas, não perdeu nenhuma, e ele disse, eu vou ver quantos soldados eu tenho, porque ele aí começou a pensar o seguinte, ora, se eu venço é porque tem muitos soldados à minha disposição, e o exército de Israel é imbatível. Mas Davi esqueceu que as suas vitórias não era por causa do número de soldados que ele tinha, ou que fosse adestrado para a guerra. Ele esqueceu de que todas as vitórias que ele venceu, é porque Deus estava na frente. Era Deus que comandava o exército, e era Deus que vencia as batalhas em nome do exército de Israel. Mas Davi chega uma hora que chama o seu comandante, Jonadab, e diz assim, olha, eu preciso que você conte quantos soldados eu tenho. Eu preciso saber, porque se eu venço todas as guerras, é por número de soldados adestrados que eu tenho. E a Bíblia diz que o comandante disse, olha, rei, não faça isso, porque essa vitória não vem de nós. Essa vitória não é o número de soldados que temos, que nós somos vencedores, é porque Deus está no comando, Deus está na frente, não precisa contar, toda honra e toda glória seja dada a Ele, esquece do número de soldados que nós temos, e vamos glorificar a Deus pelas grandes batalhas e grandes vitórias que Ele nos concede. Mas a Bíblia diz que Jonadab foi ignorado, ele não quis ouvir. Davi disse, não, eu não quero saber, eu quero que conte. E quem é que vai discutir com o rei? Quem é capaz de dizer ou querer mudar a atitude de um rei? O rei, ele é soberano. O rei, ele tem a palavra do rei, é para ser cumprida. O rei não pede, o rei manda. Então, mesmo não querendo, sabendo que aquilo ali não era uma coisa boa, mesmo assim, Jonadab manda contar os números de soldados que tinha Israel. Falta de paciência traz prejuízos extraordinários. E ali você vê que morreu milhares de soldados por causa dessa loucura de Davi. Foi necessário que ele se arrependesse, pedisse perdão a Deus, e Deus mandou uma perseguição sobre a vida dele, mas culminou numa morte de várias pessoas inocentes, por causa da falta de paciência do rei. Mas Davi, mesmo cometendo esse tipo de comportamento, Davi ainda é um exemplo para esperar no Senhor, o ide esperar no Senhor com paciência. Davi foi ungido rei, aproximadamente para assumir o trono, ele ficou aproximadamente entre 22 a 23 anos de espera. Durante esse tempo, Davi teve oportunidade de destruir aquele que se opôs a ele. Ele teve oportunidade por 2 vezes, Saul ficou na mão dele, e que foi até aconselhado que ele fosse e fizesse, cumprisse o seu desejo. Mas Davi disse, não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele esperou a determinação de Deus, porque esperar com paciência pelo Senhor, nós podemos até pensar que a luta está grande e que a vitória está distante, mas quando esperamos no Senhor, as coisas acontecem no momento certo e na hora certa. Até mesmo que nós precisamos entender que Deus não trabalha no meu horário. Eu uso o crono, nós usamos o crono, que é uma palavra do grego para tempo e de espera. Mas Deus não usa o crono, Deus usa o kairos, que é a vontade dEle, a determinação dEle e o tempo dEle. E não pensemos nós que Deus está atrasado. Quando nós pensamos que Deus está atrasado, somos nós que estamos adiantados. E quando estamos atrasados, achamos que Deus está adiantado. Deus sempre vai trabalhar dentro da hora determinada por Ele. Davi mostra que esperar não é
uma coisa tão fácil. E isso eu digo com experiência pessoal também, e nós também não gostamos, muitas vezes, de esperar, mas sabemos se esperarmos a vontade de Deus, tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida cotidiana, nossa vida diária, certamente receberemos de Deus, porque Deus jamais vai usar alguma coisa para destruir a sua vida. A Bíblia diz que Deus, Ele quer te abençoar. Deus não tem nenhum projeto que não seja abençoar o seu povo. Deus tem uma bênção especial para todos aqueles que converteram a Cristo e que receberam Jesus como Salvador. Existe uma bênção de Deus determinada, existe uma bênção de Deus que já está decretada para cada um de nós, seja ela no âmbito espiritual, ou na vida material, ou em qualquer área da vida, mas nós precisamos aprender na vontade de Deus. Esperar com paciência não é fácil, mas é o melhor caminho a ser tomado. Meus irmãos, a Bíblia registra algumas histórias de pessoas que não quiseram esperar em Deus e que tiveram problemas sérios, problemas que hoje repercutem até hoje na humanidade por falta de paciência. E aí eu me retrato e trago à nossa memória a vida do patriarca Abraão, um homem que a Bíblia diz que era amigo de Deus, e que Deus tinha com ele uma comunhão extraordinária. Deus chega a chamar Abraão de meu amigo, isso não é pouca coisa. Abraão, amigo de Deus. Os segredos de Deus eram contados para Abraão. Era como se Deus dependesse de Abraão em algumas posições, mas não é nada disso, porque Deus é independente, Ele não depende de ninguém. Mas a comunhão que Ele tinha com Abraão fazia com que Ele contasse os segredos e Abraão lhe desse alguns supostos conselhos. Quem pode aconselhar a Deus, diz a Bíblia. Mas o nível de comunhão que eles tinham era extraordinário, a ponto de Deus o considerar de amigo, e não é pouca coisa. Olha, se eu tivesse esse privilégio de Deus me chamar de seu amigo, quantos de nós aqui, Deus olha para nós e diz assim, esse aqui é meu amigo, em que eu posso confiar, e eu confidencio com ele, os meus segredos, não tenho segredo com ele, porque com um amigo a gente não tem segredo. Geralmente você conta todos os segredos para os seus amigos, aquele amigo que você confia, e não são todos os amigos que você pode confiar, existem amigos que você não pode confiar, mas a Bíblia diz que há amigo ser mais chegado do que um irmão. Mas mesmo Abraão, por não saber esperar, causou um grande problema mundial. Essa guerra que existe entre judeus e palestinos e árabes, veio de uma impaciência de Abraão. Toda essa guerra que há no Oriente, onde matam, onde existe essa guerra contra Israel, árabes contra judeus, e toda aquela confusão, aquela guerra que ninguém consegue deter, ninguém consegue terminar aquilo ali só quem vai dar jeito é Deus. Não adianta a ONU fazer reunião para trazer paz para aquele setor que não existe paz. Só quem pode trazer paz ali é Jesus Cristo. Nenhum homem da terra pode trazer paz naquela região. Você pode ver que toda a vida que parece que vai sair uma paz, agora vai dar certo. Eles estão conversando em algum lugar, eles estão reunidos, daqui a pouco aparece um maluco lá, estoura uma bomba e começa tudo de novo. Não existe paz ali. Aquilo ali pensar que vai haver paz ali naquele setor não é esperar, porque só quem vai trazer a paz aqui é Jesus. E quem criou essa confusão toda ali? Quem criou essa confusão toda foi a impaciência de Abraão e de Sara. Sara, na impaciência de ver um descendente de Abraão, manda que ele deite com Agar. Era uma secretária que ela tinha dentro de casa, e certamente devia ser uma pessoa de boa aparência, porque senão Abraão certamente não se interessaria. Sara, com a sua pressa e induzindo também a Abraão, ele manda que Abraão possua Agar. Ela disse, olha, eu já estou velha, não tem como ter filho, nós estamos já passando do momento, e nós precisamos de descendente. Nós precisamos de pessoas que venham trazer a nossa descendência. Nós precisamos disso. Mas a promessa de Deus não era através de Agar. A promessa que Deus tinha era através de Sara.
Ah, mas Sara está ficando velha. Mas a promessa de Deus não envelhece na sua vida. Você pode até achar que está demorando, eu já estou muito idoso, mas quem sabe a promessa de Deus ainda está fresquinha na sua vida para acontecer a qualquer momento, quando você esperar dentro da vontade de Deus. Isso trouxe e eles fizeram um acordo, e para Abraão não era muito desvantagem, porque o negócio para Abraão era bom, ou não era? O que vocês acham aí, vocês que são os homens, o que vocês acham? O que vocês acham dessa proposta? É ruim essa proposta? Pode ter consequências ruins, mas no momento não é. A gente não é boa para pensar isso. Pode trazer consequências danosas, como trouxe, mas a priori é bom. Ou não? Olha, esposa está velha. Eu preciso de uma descendência para continuar a perpetuar o meu nome. E trata-se de uma época que isso era cabal. Isso era necessário. O homem ele casava pensando em ter bastante filhos para que a sua descendência continuasse na terra. Isso aí era uma questão de honra, uma questão cultural. Agora Abraão está com uma pessoa idosa dentro de casa, e a Bíblia diz que era estéril, não podia ter filho, e aí me aparece uma morena, ajeitada, me dando de presente. Ora, não precisa nem clamar o sangue de Jesus. O grande erro é porque esse não era a promessa de Deus para Abraão. A promessa de Deus para Abraão era com a sua esposa. E aí, ele aceita, coabita com ela, nasce um menino chamado Ismael. E aí cria-se problema, e hoje a matança que existe na região, Israel, judeus, árabes e aquelas outras nações ali, justamente por causa de uma atitude de não esperar no Senhor. Então, cada vez que nós tomamos decisões sem consultar a Deus, se essa é a vontade de Deus, pode ser que nós possamos criar muitos e muitos problemas para as nossas vidas. Não queremos às vezes ouvir a vontade de Deus, porque às vezes o projeto de Deus para as nossas vidas contraria os meus interesses. E muitas vezes o que vale na minha vida e o que vale em sua vida e em nossas vidas não é o futuro, mas é o presente, o que está acontecendo aqui e agora. Nós não entendemos que nós passamos e que Deus continua a sua história muitas vezes com outras pessoas. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus a fazer as coisas. Nunca queira dar a mãozinha para Deus, porque Deus não precisa da nossa mãozinha, porque Ele é suficientemente capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos em nosso favor. Grandes problemas causados na humanidade por não esperar na vontade de Deus. Quantas decisões que nós tomamos, que às vezes quando as consequências começam a aparecer, a gente diz assim: eu daria a minha vida para voltar uns dias atrás. Só que um dia com uma noite no meio, não tem como voltar. Existe uma coisa que não volta em nossas vidas, é o dia a dia. Amanhã será um outro dia, depois da manhã será um outro dia, não tem mais como voltar. E muitas vezes nós pensamos: por que eu fiz isso? E por que eu tomei essa decisão? Ah, se eu tivesse pensado mais um pouquinho, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu não estaria dentro desse problema que eu enfrentei. Meu irmão, provação vem de Deus, tentação vem do diabo,
mas luta é você que acha. É você que procura as suas lutas. A tentação vem de Satanás. A Bíblia diz que Deus não pode tentar ninguém. A provação vem de Deus, mas a luta é nós que adquirimos. A luta muitas vezes está longe da gente, mas a gente começa a se comportar de forma inadequada. E daqui a pouco essa luta vem para a nossa casa, vem para a nossa família, e nós muitas vezes que abrimos a porta para estabelecer em nossas vidas. E aí quando nós arrependemos muitas vezes, é tarde demais. É tarde demais. E diz que arrependimento tarde é sofrer 2 vezes. A Bíblia conta outra história de uma mulher chamada Noemi. Estava em Belém. Belém significa casa de pão. Belém, mesmo estando luta, é casa de pão. É o lugar mais fácil para se alimentar. E em nenhum momento Deus mandou que Noemi, juntamente com seu esposo e com seus 2 filhos, saírem da casa de Belém, da cidade ou do território de Belém. Mas quando a fome aperta, as dificuldades chegam, nós dificilmente confessamos a Deus, porque temos medo da resposta de Deus. E Freud, ele disse, o inventor da psicologia, ele disse: nunca tome decisão quando você não tem certeza do que está fazendo. Nunca tome decisão com a cabeça quente, porque provavelmente você vai se arrepender. Deus não mandou que Noemi, juntamente com seu esposo e 2 filhos, saísse de Belém. Tinha fome? Tinha. Tinha seca? Tinha. Mas eles estavam dentro da vontade de Deus. Eles estavam esperando na vontade de Deus. Eles estavam esperando em Deus. Eles tomam atitude. E eles são tremendamente punidos por Deus, porque Noemi mesmo diz, lá no final, quando alguém chama Noemi, novamente, que aí ela manda o nome para Mara. Noemi significa abelha, contente, feliz, alegre. Mara significa amarga. Ela disse lá na frente, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque a mão do Todo-Poderoso veio sobre a minha vida e veio sobre a minha família. Ela mesmo confessa. Ela sai, não espera, porque quando eu não espero a vontade de Deus, eu estou dizendo para Deus o seguinte: o Senhor não é capaz de resolver os meus problemas. Eu preciso tomar decisões. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar como os parasitas, sem fazer nada. Mas nós temos que fazer as coisas dentro da vontade de Deus. Cuidado com a posição que você toma, porque amanhã você vai pagar, e quem vai pagar vai ser você mesmo, porque quem planta, colhe. Os dias podem ser muito bons, mas muitas vezes o futuro é nebuloso. E a Bíblia diz que aqueles que plantam tempestade, plantam ventos, eles vão colher tempestade. Chega um momento que Noemi está na cidade de Moabe, na terra de Moabe. Morre o marido. Ela fica desprotegida. Já é uma mulher que não tem marido. O marido, principalmente naquele tempo, ele representava a segurança da mulher e da família. O homem naquela época assumiu um papel que hoje não devia ser diferente. Mas infelizmente tem uns homens que parece que é a mulher da casa. É as mulheres que tomam decisão por ele. Está errado. Decisão na casa é de comum acordo, mas a palavra final é do macho que está lá dentro. Naquele tempo, isso era cabal. O homem era o protetor da casa, ele estava disposto a morrer pela família. Quando alguém chegava na casa dele, ele se apresentava na porta da casa, da tenda, só entrava dentro de casa se ele deixasse entrar. Mas ela perde a proteção, ela começa a ver o resultado de não esperar em Deus, esperar com paciência no Senhor.
E as coisas não ruim que não pode piorar. Isso é um ditado bem comum. Não tem coisa ruim que não possa piorar mais. Daqui a pouco morrem 2 filhos. Agora ela está numa cidade estranha, sem esposo, sem filho e sem herança. E teve que voltar. E às vezes o caminho da volta é mais difícil. Às vezes nós tomamos decisões e posições, mas quando chegamos lá na frente, que batemos com a cabeça na parede, que olhamos para um lado e para outro e não vemos nenhuma solução a tomar. Muitas vezes temos que engolir o nosso ego, temos que engolir o nosso orgulho, temos que engolir a nossa prepotência, para voltar pelo caminho e reconciliar. E muitas vezes o caminho da reconciliação é muito mais difícil. Mas tem hora que é preciso tomar, porque insistir é morte, é prejuízo. Mas às vezes na nossa arrogância, na nossa prepotência, nós queremos ir até o fim. Como diz a irmã que canta o hino, questiona ou adora. E nós estamos vivendo um questionamento entre nós. Se questiona tudo. Esquecemos que esperar no Senhor é um motivo de adoração, é confiar no Senhor. E concluindo já, tem promessas no texto. Eu podia enumerar muitos aqui que se deram mal por tomar decisão própria. Ainda tem aqueles que dizem, foi Deus que mandou. Ei, se Deus mandou e não deu certo, foi a tua cabecinha que pensou isso. Ah, mas foi Deus que falou comigo. Ah, foi, mas não deu certo. Se foi Deus que falou contigo e não deu certo, não foi o Deus da Bíblia que mandou. Porque quando Deus manda, como dizia o saudoso pastor Divino, ele manda e dá o troco. E às vezes nós culpamos a todos e esquecemos que o principal é nós. Nós somos expert em transferir as nossas derrotas, as nossas frustrações para 2 pessoas, Satanás ou o outro. Muitas vezes nós queremos, sempre se mostrando, olha, quem está errado foi aquela pessoa. Tem pessoas que chegam a acusar Deus. E isso é um senso de irresponsabilidade da minha parte e da sua. Que muitas vezes eu coloco a culpa no diabo, coloco a culpa em Deus, coloco a culpa no outro e quero me isentar. A Bíblia diz de que se queixa o homem, ela mesmo responde dos seus próprios pecados. O texto diz, se esperar com paciência pela minha vontade, tirarei de um charque horrível de lodo. Isso fala de vida embaraçada. Isso fala da vida da pessoa que não consegue fluir. São pessoas que no carro dele só tem uma marcha, a ré, e a da frente é ponto morto. São pessoas que são, como diz o ditado do caranguejo, anda para trás. O charco de lodo é mais ou menos uma areia movedícia. Amém, irmãos? Que quanto mais você se mexe, mais você se atola, ou não é verdade? Você assiste aqueles filmes que o cara cai num pantanal onde tem areia movediça, ele tem que ficar quietinho, até que venha um resgate, porque se ele se mexer, ele se afunda mais.
Tem gente desse jeito patinando dentro da igreja. Tem crente desse jeito que vive patinando num charco de lodo, porque não sabe esperar a vontade de Deus e não se coloca no lugar que Deus quer que ele coloque, fique, coloque e esteja. Fica metendo o bico onde não é chamado. Põe os meus pés, tira os meus pés de um charco de lodo. Mas esperou com paciência, eu tiro os seus pés do charco de lodo e firmo sobre uma rocha, e a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Tem outra promessa no texto, versículo 3: tirarei da sua boca esse canto de derrota, que você só sabe abrir a boca para murmurar, espraguejar e falar da vida alheia. Eu tiro essa música satânica da tua boca, diabólica, e coloco sobre a sua boca um canto de vitória e de louvor ao Senhor dos exércitos. Deus quer tirar os teus pés desse lugar e firmar sobre ele. E quem está em Cristo, ninguém toca. A Bíblia diz: aqueles que estão em mim, o diabo não lhes toca. Se você está firmado em Cristo, Satanás pode arrodear, pode fazer o que quiser, pode ciscar como galinha para trás, mas ele não vai tocar em você, porque você está sobre rocha. E quem está sobre rocha não olha de cima, de baixo para cima. Quem está em cima de rocha olha de cima para baixo. Enquanto Satanás está te olhando de baixo para cima, você está olhando de cima para baixo, dizendo: Satanás, eu estou num lugar que você não me alcança. Eu estou sobre rocha. Satanás quer que amanheçamos o dia murmurando, cantando um hino de derrota. É segunda-feira, não dá certo. Eu estou devendo, não vai dar certo. Hoje, essa semana não vai dar certo. Essa semana está tudo errado. É assim mesmo. Mas amanhã você vai amanhecer, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Muda essa música, irmão. Muda essa música aí. Não dá certo para mim, é 5 meses, é assim mesmo. Eu nasci para sofrer. Você pode ter nascido para sofrer, mas Jesus tem uma vitória para a tua vida hoje. Ele quer colocar teus pés sobre uma rocha e quer colocar música nova na tua boca, e você vai cantar e vai receber a vitória de Deus na sua vida. E ele termina no versículo 4: feliz, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Diz a Bíblia: uns confiam em carro, Salmo de número 20. Outros confiam em cavalos, mas eu confiarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Davi disse: ainda que um exército me cercasse, eu esperaria e confiaria no Senhor. Vamos ficar de pé. Eu vou orar por você. Antes eu quero fazer um convite. Tem alguém nessa noite que precisa fazer um encontro com Jesus? Quer entregar a sua vida nas mãos daquele que pode fazer por você aquilo que você não consegue fazer e que nem homem nenhum pode fazer, mas ele pode? Se tem alguém, por favor, deixa o seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração especial por você. De repente você pode estar afastado dos caminhos do Senhor, de repente você se afastou, mas Deus nessa noite quer que você se inclua novamente entre aqueles que vão morar no céu. Se tem alguém sai do seu lugar, irmão, se você conhece alguém que está do teu lado aí, você sabe que essa pessoa precisa, faz uma ponte entre nós e ele aqui agora, traz ele aqui, receber uma oração em Cristo. Você está desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Eu já tenho 3 C que não participo, você tem 3 C que não participa, você está precisando de reconciliar.
crente tem que cear todo mês. 2 meses sem ser é motivo já de estar afastado. Aqui está vindo uma jovem. Deus abençoe, minha filha. Onde está a segunda pessoa? Você precisa de Jesus. Ele quer tirar os teus pés. Você está enrolado. Você está embaraçado. Você mesmo diz: eu não consigo andar. Quando eu penso que vai dar certo, não dá certo. Quando eu digo: a porta está aberta, quando eu chego lá, a porta está fechada. Deus está dizendo: você está patinando em charco de lodo. Ele quer tirar teus pés do charco de lodo e quer colocar você sobre uma rocha. Estou te convidando para você vir aqui. E eu tenho certeza, tem pessoas que estão vivendo esse drama na sua vida. Às vezes eu não vou porque eu estou com vergonha. Meu irmão, não interessa vergonha. Aqui ninguém está olhando para você, nós estamos olhando para o que Deus pode fazer na sua vida. Quem sabe você está embaraçado, você não consegue andar, você não consegue fluir, você não consegue desembaraçar. Deus está dizendo para você: tu está com o pé em lodo, mas eu quero tirar os teus pés dessa areia movediça e quero colocar você, eu quero que você saia daqui hoje em cima de rocha, rocha de vitória, rocha de sucesso, rocha maravilhosa que é Jesus Cristo. Tem mais alguém? Se você quer continuar com a sua derrota, continue. Mas eu acredito que essa moça não quer mais. Ela diz: eu não quero mais, eu quero mudar a minha vida. Eu quero colocar uma nova história na minha vida. E Deus vai colocar uma nova história na sua vida. Amém? Estenda as mãos para cá e vamos abençoar. Senhor Deus, no nome de Jesus, essa jovem, Senhor, que saiu ali do seu lugar e veio aqui para receber uma oração. Pai, eu entrego ela em tuas mãos. Tu pode fazer um milagre na vida dela. Eu não sei o que ela está passando, qual o problema que ela está enfrentando ou a luta, mas uma coisa eu sei: o meu Deus, segundo a sua vontade, nos abençoará. E eu peço em nome de Jesus Cristo, se essa moça cometeu algum pecado, que desabonou a presença de Deus em sua vida, seja perdoada agora, seja apagado em nome de Jesus, mas que ela saia daqui com a bênção de Deus, restaurada. Se os pés dela estavam sobre lama, estava sobre lodo, ela vai sair daqui com os pés como rocha, e o cântico da sua boca será um canto de vitória. As pessoas que a contemplarão a partir de amanhã, perceberão que ela tem uma nova dimensão de vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa essa menina, essa jovem, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.